Fala, meus amigos dos Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz para todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Sejam sempre muito bem-vindos ao canal que te faz pensar a respeito dessa realidade. E aí, pessoal, belezinha com todos vocês? Que enorme satisfação. Seja você sempre muito bem-vindo aonde quer que você se encontre, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, aonde quer que você se encontre no Brasil, o sul, muito obrigado pela sua atenção. Quero agradecer também aos nossos amigos espalhados a todo o redor do planeta, do cosmos, do globo. Muito obrigado pela atenção de você aonde quer que você se encontre. Bom, pessoal, hoje eu estou fazendo aí uma análise de um videoclipe. Como as pessoas sabem, eu sou fã de rock and roll, né? Como músico também eu sou fã de todos os estilos, porque o bom músico, o músico de verdade, ele toca qualquer estilo e não se prende somente em um. Isso é o verdadeiro músico. E eu toco o que vier na frente, mas o rock and roll pulsa mais forte aqui no meu coração. Desde os meus 13 anos de idade foi quando eu passei a ouvir com mais intensidade o rock and roll. Mas desde aquela época, desde adolescente, eu sempre fui muito seletivo. Fui muito de selecionar o que eu ouvia. Então, assim, embora eu goste de um rock mais enérgico, mais pesado, o rock and roll é um estilo criado pelos Dracos reptilianos e magos negros. Não vou aqui de forma nenhuma, embora sou apaixonado pelo rock, santificá-lo. O rock and roll é um ritmo denso, é um ritmo das energias e esferas densas. Muito energético, te faz ectoplasmar em excesso mesmo, te dá muito ânimo, te dá muita energia justamente para isso. E é um estilo ouvido pelos reptilianos draconianos e também por magos negros, porque seu estilo, as pessoas não param para pensar, mas esses estilos são estilos que vêm de influência deles para cá. Assim como também as músicas clássicas, as músicas sacras, as canções sacras também são todas draco-reptilianas, ouvidas pelos grandes senhorios dos grandes draconianos. Então, essas músicas sacras, o rock and roll, isso é muito reptiliano, tá? Eu falo assim, da essência deles. É lógico que tudo aí que faz você ectoplasmar, que faz você baixar a moralidade, tudo isso daí são o que podemos dizer, as músicas aqui na nossa dimensão, na nossa realidade, são todas músicas de energias densas, justamente para fazer você ectoplasmar, ora na tristeza, né? Às vezes você tá legal, chega em casa, fala, poxa, eu escutei, não, eu tô bem hoje, eu vou tomar uma loira geladinha, né? Embora eu não beba bebida comigo, eu tô fora, longe. Aí a pessoa toma ali e fala, ô meu amor, te amo, meu amor, minha linda, você é minha vida. Bota aí uma música pra gente aí, a gente ouvir. Bota aquela música sertaneja legal, romântica. Põe a cervejinha, você começa a tomar assim, aí você começa a entrar na onda da música, né? Você começa a entrar na onda da música e de repente você já começa a bater aquela tristeza, você já começa, né, a chorar. Aí você começa a chorar. Aí você começa a lembrar de algumas coisas que você já tinha até esquecido, mas que a maldita música te fez lembrar. Né? Aí se você, né, em muitos casos, nesses bailes funks aí, toca funkaiada aí, e a molecada, as pessoas adultas, o pessoal fica tudo com fogo na roupa, né, Fabiana? O pessoal fica tudo a ponto de bala, tudo, né, pensando naquilo. Então as músicas foram feitas para quê? Para controle de massa. Então as músicas foram feitas para controle de massa, e um dia farei um vídeo falando sobre, será que existe músicas em outros planetas, em outras dimensões? Eles escutam músicas? Olha, se você for comparar pelo que nós temos aqui, eu posso te afirmar que não. Os outros planetas, os outros lugares não escutam música, não tem esse negócio de viver à base de música, porque a música aqui é uma arma criada justamente para controle de massas. Então, percebam que tudo que você for fazer aqui, olha só como nossos corpos são programados.
tudo que você for fazer, né? Se você não colocar ali um som de fundo, uma música que te agrada, fica chato, não fica? Fica choncho, né? Fica choncha a festa, a reunião. Não fica uma coisa legal. Mas aí você coloca a música, a galera já começa a ficar todo mundo alterado, animado, porque a música tem esse trabalho de trabalhar as frequências da nossa mente e controlar as massas. Então, através de uma música aí, você controla multidões. Tanto que a música tem poder de reunir multidões que as pessoas ectoplasmam em excesso. Então, nos outros mundos evoluídos, o que nós entendemos e conhecemos aqui como música, podemos afirmar então que não existe música no universo. Porque o que nós chamamos de música, o que nós compreendemos por música, entendam, somente é aqui. Então é justamente para agitar o gado, controlar o gado, entrar na mente do gado. Então você não pode comparar isso aqui como música e comparar com o que está fora no universo. Nananina, não. E eu sempre fui uma pessoa muito seletiva, embora goste de rock, gosto de um rock mais pesado, eu gosto de Iron Maiden, eu gosto de Metallica, eu gosto de muitas coisas legais, mas eu sempre, desde muito tempo atrás, os meus 13 anos, eu criei uma mania, eu lia as letras, eu pegava o encarte, antigamente na minha época ali, era o disco, bolachão, vinil. Então vinha ali os encartes dentro do disco e o que acontecia? Eu lia, né? Eu lia a música, eu já estudava inglês, eu era viciado em inglês, e eu lia o que eu não entendia ali, abria o dicionário, dava ali, né? Me ajudou muito a evoluir no inglês fazendo essas traduções. Então eu selecionava, tipo assim, um disco inteiro para mim não servia. Eu ouvia certas músicas eu ouvia, outras eu já não ouvia, porque vou ser sincero e vou ser honesto. O rock and roll em si, ele é extremamente denso, hiperdenso, tanto que ele foi criado originalmente pelos próprios dracos e reptilianos e essa densidade da dimensão, mas ele é um estilo fora do planeta. Então ele não foi criado aqui, inventado aqui. Ele é um estilo que foi mostrado, olha, você gosta de música? Então por que você não dá uma ouvida no que nós temos aqui, com o que nós gostamos de ouvir? Às vezes você gosta, escuta aí o que nós ouvimos. E o homem ficou doido, maluco, pirou, falou, nossa, isso aqui que é música, né? Rock and roll, músicas clássicas, né? Tem muita obscuridade aí na história passada quando se remete aos compositores clássicos. Quem sabe vira um vídeo aí, né? Com aquelas informações e conteúdos que você só encontra aqui no Chamados a Despertar. Mas, pessoal, o rock é denso, tá? Ele é denso. Embora eu escute, hoje eu escuto muito menos, mas muito menos do que eu ouvia no começo dos Chamados a Despertar. Tá aqui minha amada Fabiana de testemunha. Fabiana, hoje você me vê ouvindo constantemente rock? Não. É muito pouco mesmo. Porque antes do Chamados a Despertar eu ouvia muito. Ouvia, tirava as músicas no contrabaixo, tocava ali junto. Mas Chamados a Despertar vem fazendo um trabalho em mim também. Vem me trabalhando. Então vem me trabalhando de uma certa forma, aonde eu tô mais espiritualizado do que dos meus 22 anos, 20 anos, 22 por aí, de religião. Então eu estou muito mais espiritualizado, ouvindo mais músicas de frequências diferentes das 440 Hz, na qual é o padrão mundial. Então eu tenho ouvido muitas músicas instrumentais que trabalham o meu espírito, mantras, e ouço sim. Às vezes eu ouço o meu velho e bom rock and roll, mas não com a mesma constância de antes. E se antes eu selecionava o que eu iria ouvir, hoje eu seleciono muito mais. Eu presto atenção nas letras. Hoje é fácil, você vai, digita aí na internet, tradução de letra tal, de música tal. Você seleciona ali se você gosta, se você não aguenta ficar, se você quer ouvir. Você seleciona as músicas que você sabe. Entenda, você vai ectoplasmar em excesso. É uma energia densa. Vai trabalhar essa energia densa em você.
Eu, para vocês terem uma noção, quando eu escuto umas músicas de rock and roll, eu tenho que meditar, eu tenho que fazer algumas reflexões. Para quê? Porque a energia densa impregna. Então eu preciso preciso estabilizar o meu campo energético. Então vamos fazer um exercício mental. Você está ali, você tem ali o teu corpo espiritual brilhante como o quê? Brilhante como, vamos supor, todo iluminado, uma luz amarela, linda. Você começa a ouvir estilos bem típicos deles mesmo, dos dominadores, aí começa a aparecer manchas como que catapora, manchas negras, de ectoplasma negros no seu corpo espiritual, na sua áurea. Então o que acontece? É proveniente do que? Você ouvindo esse tipo de música. Então eu procuro não ouvir muito, e quando eu ouço, eu procuro fazer uma meditação, eu procuro ouvir um mantra, eu procuro ouvir uma música numa frequência diferenciada de 440 Hz, para fazer um trabalho de limpeza energética em mim mesmo, para poder ter uma estabilidade, porque senão a gente abre campos e brechas para obsessores, não só obsessores desencarnados, como os obsessores também, seres alienígenas hostis, seres dimensionais que não querem nada de ajudar a não ser abusar, que quer o que vai ali só para, de uma certa forma, te sugar. Então eu faço essa seleção hoje em dia. Chamada Despertar me mudou muito, né? Porque eu não vejo lógica. Por exemplo, tem alguns tipos de músicas aí de rock, né? Que... Não. Misericórdia, né, Fabiana? Isso aí abre os portais do umbral que vem na hora até você. Eu não acredito que uma pessoa espiritualizada, pessoa com consciência no astral, entendeu? Vai ter algum tipo de afeição ou gosto para esse tipo de música. Porque isso daí é a densidade da densidade. Então uma pessoa realmente espiritualizada, uma pessoa que consegue ir ao astral, que consegue passar por experiências lúcidas e não manipuladas, essa pessoa, é inadmissível ouvir esse tipo de som. Pior ainda se por acaso alguém cantar esse tipo de som. Misericórdia. Vem todos os espíritos do umbral, vem tudo que é de ruim e fala, peraí, tá convidando a gente? Tô chegando. Peraí, eu também quero curtir um pouco isso daí. Então a gente tem que saber ser humilde, compreender as coisas que nós vivenciamos, e não ficar aquele negócio de mimimi, aqueles fanboyzinhos. Ah, não, rock and roll é melhor do que ouvir funk, é melhor do que ouvir sertanejo, não sei o que lá, é bababá, bababá, bababum. Pessoal, temos que ser sábios e compreender. Mas, como eu disse para vocês, eu gosto. Eu sou muito seletivo. Eu gosto daquele rock and roll com uma letra inteligente, com uma letra bem criada e elaborada, que não vem arremeter às coisas ocultas, às coisas sombrias. Uma letra inteligente, com acordes, com harmonia, né? Então eu gosto daquele rock and roll onde os músicos são músicos inteligentes, criativos, as letras são criativas, aonde você vê ali linhas melódicas trabalhado em cima. Aí eu gosto, isso é algo que me agrada. Agora, barulheira, gritaria, parecendo que você está lá no umbral, até os umbralinos estão desesperados em ouvir isso. Me desculpem, isso para mim não tem nada de espiritualidade, nada de iluminação. Uma pessoa dessa precisa assim, de muita luz e misericórdia do cosmos, porque ela não sabe o tanto que ela é obsediada e o tanto que ela é enganada. Tá certo? E eu vi um clipe de uma banda, me indicaram nos comentários do canal, Marcelão, dá uma olhada aqui no Avenged Sevenfold, olha esse clipe, dá uma analisada nesse clipe aí, dentro do que você conhece, e veja se não é interessante, não dá aí para fazer um vídeo, né, para tá mostrando pro pessoal ali. Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo, né, achei que eu poderia, inocentemente, na minha
né, na minha leiguice, achei que eu poderia narrar em cima do vídeo, mas infelizmente o YouTube não permite com que o vídeo venha a ser vinculado fora lá do canal pela qual o vídeo está hospedado, né? Então é bloqueio mundial. Então o que que eu fiz? Bom, eu vou fazer slides, eu vou fotografar as partes que eu achar que são interessantes e vou fazer uma narrativa em cima, porque depois eu coloco o link para as pessoas irem assistir o vídeo e elas vão ver ali tudo movimentando, as ações. Eu espero que vocês gostem, mas preste muita atenção nessa narrativa para que depois que você vá assistir o vídeo, eu vou deixar os vídeos na descrição aqui, você vai assistir o vídeo e, né, assista para você ver ali tudo em movimento. Se você não curte o rock and roll, abaixa a música ou põe no mudo, assista o movimento. Se você curte o rock and roll ali, escute a música, fica a seu critério, fica a sua vontade, mas assistam e façam uma análise, uma reflexão, reflitam. Faça uma reflexão. Tentei colocar da melhor forma o possível para que todos pudessem compreender, tá certo? Muito obrigado, a atenção de você. Não vou voltar depois da narrativa, né? O link do vídeo para vocês assistirem vai ficar na descrição do vídeo e também nos comentários. E deixa aquele seu joinha, não esqueça de dar o joinha para fortalecer o canal. E muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos pensar, pare, pense, reflita e analise. E tire suas próprias conclusões, tá certo? Muito obrigado para vocês. Estamos aqui todos no coração. Muita paz e muita luz. Um beijo meu da Fabiana. E contem sempre com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Assistam aí. Bom, pessoal, vamos aí ao vídeo. Vamos fazer uma análise aí bem legal, bem interessante. Eu peço a você muita atenção, porque, como eu disse para vocês, esses materiais do sistema, entre aspas, possuem bastante conteúdos e podem mostrar para as pessoas muitas mensagens no que muitos chamam de subliminares, tá bom? Pessoal, olha só, né? O clipe em si começa como que alguém ou alguma coisa mostrasse ou se aproximasse de um circo que possui ali na sua fachada, possui ali na sua, a sua bandeira, o seu estandarte ali, uma caveira que representa a morte, que representa os magos negros, e as asas de um dragão, também parecidas com asas de morcego, que representam aí os draco-reptilianos, que são o quê? São aqueles que são as cabeças, as chaves do pacto ou do acordo, onde existem outras raças alienígenas também, como greys hostis, insetoides, tem felinos e muitos outros que estão nessa associação para aprisionar e manipular essa realidade as pessoas aqui, o gado, né? Então o clipe você está se direcionando a um circo, né? A um circo, e nesse circo na fachada você percebe aí a bandeira pela qual de quem pertence a esse circo. Observe que o ambiente é um ambiente sombrio, é um ambiente aí, ali de penumbra, né? De escuridão. E você vai chegando próximo ao circo, você vê visivelmente aí a bandeira com o símbolo dos magos negros, que é a caveira, e para vocês verem as asas representando os draconianos, né? O grande dragão. E você vai se aproximando no circo, um circo sombrio. Vocês veem aí que, né, o que parece ser aí algumas cortinas, ou muitos falam aí como se fosse um toldo, está meio que rasgado, como que uma coisa bem sombria em um ambiente sombrio, um ambiente de penumbra, de meia escuridão. E quando você entra para dentro ali do circo, você vai ver um jogo de luzes. Esse jogo de luzes é algo ali que está movimentando como se você estivesse adentrando uma dimensão, como se a porta do circo fosse uma porta dimensional e você está adentrando a uma outra dimensão. E essa dimensão vai se formando, vai criando ali um ambiente
com cadeiras, um palco e uma cortina vermelha. E ela vai se moldando até ela moldar por completo. E vocês percebam que tem a bilheteria, aonde vocês percebam os anéis nas mãos da pessoa que está vendendo o quê? Vendendo ali o bilhete para entrar naquela dimensão, para aquele espetáculo dimensional dentro da dimensão do circo, possui as caveiras nas mãos, simbologia dos magos negros. Então, quem o que cria a dimensão, quem de uma certa forma eles querem passar aí? Eles querem passar que esse espetáculo, quem está vendendo é a Associação Magos Negros Draconianos. Então é feito ali, pessoas estão adquirindo e elas entram, né, dentro do ambiente do circo, tem as cadeiras esperando, e vocês percebem que são todos os tipos de pessoas. Entram esses senhores, e esses senhores, voltando um pouquinho, representam, todas essas pessoas representam a grande elite global. A grande elite global, muitos chamando eles de Illuminatis, ou os senhorios do mundo, os poderosos, os megas banqueiros, empresários, os donos do petróleo, os donos do dinheiro, os donos de tudo. Então essas pessoas entram e eles dão a ênfase neste clipe no olho que tudo vê, o olho maçônico, né? Veja o passado, see the past, come to life, venha para a vida. Então ali você já vê ali como se fosse um quadro, um cartaz representando, eles dando uma ênfase ao olho que tudo vê, o olho maçônico. E as pessoas vão adentrando para o grande espetáculo, homens, mulheres, comprando os seus bilhetes. E aqui vocês percebem, né, a simbologia do acordo, do tratado draco-reptiliano, dos draconianos, com o quê? Com os magos negros representando aí eles a caveira, a morte. E nesta parte, para vocês terem uma noção, aqui nós temos essa senhora representando, ela faz um sinal como que lavando as mãos para o que vai acontecer, para o espetáculo que vai ser apresentado. Então ela está lavando as mãos e passa as mãos na perna, para você, se você assistir o videoclipe, você vai perceber que é um simbolismo de estar lavando as mãos de quem não está nem aí. E as pessoas estão curiosas, elas estão ali prestes a ver o espetáculo, as cortinas vermelhas vão se abrir, é-se iluminado, então os holofotes em cima ali do palco, e todos ansiosos, e aí está, né, o senhorio do mundo representando os grandes empresários, os Illuminatis, que estão todos aí à espera do espetáculo proporcionado pelo quê? Pelaquela associação Dracos e Reptilianos. Então todos estão ali afoitos, né, ansiosos para ver o espetáculo, e eis que ali está Fantastical History of the World, ou seja, né, a história fantástica do mundo. É o que? É o espetáculo que eles verão. Então, ali colocam-se as luzes, e olha só o olhar compenetrado de quem ansiosamente espera ver o espetáculo. Eis que a ansiedade toma conta dos senhores do mundo, aqueles que controlam todo o planeta, e eis que as cortinas se abrem, né? Se abrem, e vocês vão ver agora aí o que arremete a ser a uma época muito antiga do que eles apresentam nas histórias aí para a humanidade, a época do homem das pedras, na época que a Terra, né, era composta por gelo, aquela coisa bem primitiva, e o homem se encontra sozinho. No começo da vida no planeta Terra, ele está sozinho ali, né, tudo cheio de gelo, suas roupas são couros de animais, e eis que o homem começará uma grande jornada num planeta, e eis que ele não estará sozinho. Então arremete a muito ali aquelas histórias contadas pelos homens da neve, os homens que habitaram há tanto tempo atrás.
E eis que ali o homem se depara com outro homem e começa o espetáculo de luta, de conquista, de disputa para tomar o espaço, para ter o espaço para si, aquela disputa onde o seu eu, né, o seu eu maior, aquele eu querer, eu sou o dono, isso é meu, o egoísmo, a maldade do ser humano, assim então refletida através já desde os começos primordiais, e os senhores do mundo ali observando todos, né, de uma certa forma expressando alegria, e eis que o homem começa a lutar, ele começa a lutar entre si até a morte, porque sempre predomina neste planeta o sentimento de meu, de egoísmo, e nunca o sentimento de igualdade, de irmandade. Então é meu, então você não tem direito e por isso eu o matarei. E trava-se uma luta onde um mata o outro em sinal de quê? Em busca de poder, em busca de algo egoísta para si. E os senhores do mundo, com seus olhares compenetrados, com seus olhares ali de quem está adorando tudo isso, eles estão assim, aquele olhar sádico, né? De quem está em êxtase, adorando tudo aquilo que vê, e começa-se o derramamento de sangue. Vocês percebem as fitinhas aí representando o sangue, ou seja, né, a queda de um e a ascensão, o levantamento de outro. Eis que um é vitorioso e levanta a sua lança ali como um sinal da sua glória por ter derrotado, por ter assassinado, por ter ali colocado um outro, um semelhante a si, debaixo de seus pés. Então se fecham-se as cortinas. E eles começam a discutir, começam a estar ansiosos para ver o que virá pela frente. Eis que as cortinas começam a se abrir, e as cortinas vão se abrindo, e de repente, num passe ali de mudança, eis que o que acontece? Muda-se uma era. Vai então assim para a era do Egito, a era onde houve muita escravidão contada pelas histórias daqueles que querem ludibriar a humanidade. Então, esse vídeo é baseado numa reflexão dentro do que é ensinado e proposto pelos senhores do mundo à humanidade. E esse que se encontramos no Egito, em suas pirâmides, e começa a se moldar ali a dimensão, e eis que um homem, um escravo, parece que está ali arrastando algo, e eis que é tomado por uma satisfação, por um prazer em uns dos senhores do mundo, e alguns deles, ou podemos dizer todos, quando eles veem o homem sendo escravizado, e sempre um acima do outro. E ali o escravo trabalhando, carregando as pedras, e isso enche seus olhos brilham de prazer e satisfação em ver a humanidade desta forma, onde uns têm poderes e outros não têm poder algum. E eis que o trabalhador ali está cansado, está exausto, e eis que está sendo chicoteado, está sendo torturado, não aguenta mais tanta escravidão, tanto trabalho forçado, e eis que começa a se fechar as cortinas, como que uma mudança de dimensão, ou mudando para uma nova era diferente. E eis que se abre as cortinas, e vocês percebem que já estamos numa era mais parecida com a era medieval, ou Roma, na época de Roma. E eis que as guerras, os ataques a palácios, homens com espadas atacando os palácios, e eis que percebe ali como se fosse um tacho ou algo que estivesse com alguma coisa fervendo, e isso é derramado em cima daqueles que estão lá embaixo tentando adentrar, tentando tomar o palácio. E isso é derramado sobre aqueles que estão tentando ali embaixo do castelo lutar contra eles. Então é derramado alguns filmes a gente vê olhos pegando fogo, e então eles jogam ali aquele óleo com chamas embaixo, né? Jogam lá embaixo, em cima dos seus inimigos, que levam todos à morte, algo sanguinário, algo frio,
E vocês vão percebendo aí, vão reparando, né, que a guerra é onde uns tentam se sobressair sobre os outros e de repente muda-se, abre-se uma nova cortina, numa nova realidade para um tempo também parecido, próximo, aonde tínhamos ali, né, hoje também nós conhecemos como Coliseu. Então tínhamos ali soldados romanos, tínhamos ali o imperador, e ele olha para as pessoas e ele, como se diz, com a sua autoridade, o ser supremo, e eis que é trazido escravos, pessoas condenadas, e elas são trazidas ali pelo soldado, e esse imperador, ele olha como que perguntando para os senhores do mundo que estão na plateia assistindo, se o que ele deve fazer, se com o sinal do dedão para cima ele deixa vivo, ou se com o sinal do dedão para baixo ele, como se diz, é condenado à morte. E ele olhando atentamente para a plateia entra em êxtase, em euforia, porque eles poderão participar, opinar sobre essa realidade, e eles começam ali, muitos já pedindo, colocando, virando o dedão da mão para baixo, como que mate, queremos ver sangue, condenação, morte. Então ele, mais uma vez, ele olha e como que questionando a plateia, os senhores do mundo, e eles fazem com aquele olhar de prazer, aquela coisa maldosa, morte, matem. Então ele, como que respondendo à plateia, assim será feito. Eis que entra um leão, uma fera, e esse leão começa a atacar essas pessoas, esses condenados que estão ali sendo atacados, e aquela barbárie, né? As pessoas ali, os condenados, tendo seus membros arrancados, né, fora, devorados vivos, se vendo devorados vivos, como posso dizer aí, para os senhores, o senhorio que tanto gosta disso. Então a barbárie, uma tortura, e eis que começa a se fechar as cortinas, mudando para um outro cenário, uma outra época, uma outra era. E eis se fecham, e eis que se abre, e ali estão os senhores do mundo, todos atentos, todos olhando, né? E ali eles estão, o que virá pela frente, e mostra-se uma outra época, uma época onde nós estamos ali na América, no norte da Europa, bem ao extremo, nas terras escandinavas. Eis que um navio viking chegando, que poderia ser a Inglaterra, que sofreu tantos ataques, ou outros países europeus, pelos vikings, e percebam aí que dão uma ênfase, né, à cabeça do dragão, como representando também os draco-reptilianos, como também se mostra que os vikings, né, tinham os dragões nas pontas ali dos seus navios. Eu já falei sobre isso no Chamado a Despertar, o porquê que eles esculpiam ali o dragão nas pontas dos seus navios ali, bem à frente, né? Então ali há seu ataque, a barbárie, as mortes, eles, como eu posso dizer, roubando, pilhando tudo, corpos de pessoas mortas e toda aquela barbárie viking, as pessoas sendo trucidadas, e os senhores do mundo contemplando tudo isso. Eis que muda um novo cenário, onde nós vimos para uma realidade mais que nós conhecemos na América Central, e ali aqueles povos que muitos dizem os maias, incas e os astecas, e a chegada do homem no continente, ali mantendo o primeiro contato com os nativos daquela região, e o homem europeu tentando de uma certa forma negociar, conversando com eles, e eles hostilizando esses homens, e os homens mais do que prontamente mostram o poderio a qual vieram e trouxeram com eles, e eles disparam ali, sendo que os nativos jamais esperariam por isso, eles disparam seu canhão ali sem dó e misericórdia, e o que acontece? Então, assim, disparado e levado à morte aos nativos. E os senhores do mundo entram em euforia, eles entram ali, tipo assim, como que torcendo
para que aquilo acontecesse, e vocês percebem sangue para todo lado, as fitinhas vermelhas representam sangues, e os nativos sendo mortos. E eles adoram, tudo aquilo é maravilhoso, é fantástico, isso não passa do quê? Não passa de uma diversão. Então eles estão ali olhando naquele palco que são nossas vidas, as eras, as épocas que se passaram aqui na nossa dimensão, e vocês percebam e vejam aí o que acontecia com paranormais, médiums, né, há muito tempo atrás na Europa, na Idade Média ainda, aonde eles eram o quê? Eles eram queimados vivos, e ali então a pessoa, né, temos a história de Joana d'Arc, e temos também essas pessoas queimadas vivas eram médiums, eram pessoas que eram paranormais, que conseguiam enxergar além daquele domínio. Seriam eu, vocês atualmente, vocês que acompanham Chamados a Despertar, que acompanham outros trabalhos, que estão, como eu posso dizer, questionando esta realidade. Naquela época, se nós vivêssemos naquela época, se hoje fosse como esta época passada, todos os nossos destinos seriam esse. Então, a pessoa, ela é o quê? Ela é condenada à fogueira, à morte, e o fogo consumindo a pessoa, sendo torturada, vindo à morte. E eis que fecha-se o cenário e abre-se outro cenário, e ali os senhorios, os senhores do mundo, porque sempre existiram os senhores do mundo. Em épocas e eras, sempre a Terra teve os senhores do mundo, cada qual vivendo na sua época e sendo controlado e manipulado por aqueles que realmente são os donos desta realidade. Então eles estão ali, todos satisfeitos. Há muito tempo atrás, onde será mostrado aí uma execução. Temos aí o executor, onde muitos chamavam de carrascos, mas o executor. E o executor está olhando para a plateia, que vem a pessoa na qual será ali, prestes a ser colocada na guilhotina. E olhem só, reparem como é a reação das pessoas que estão na plateia, vibrante, adorando, como se diz, adorando o que vai acontecer. Eles querem o quê? O derramamento de sangue, querem que eles sejam, essa pessoa seja condenada, e ela se encaminha, e quando ela se encaminha para a guilhotina, eles estão mais eufóricos. E a pessoa é colocada na guilhotina, sua cabeça é colocada, e o que acontece? Eis que sua cabeça é cortada, há ali o derramamento de sangue do seu pescoço, da cabeça, o executor levanta a cabeça, como sinal de que, né, foi feita uma justiça, digamos assim, a condenação foi feita, executada, e as pessoas manipuladas, porque as pessoas, a grande massa, não passa de gado manipulável, e as pessoas estão ali comemorando, erguendo seus braços, e fecha-se a cortina para uma outra era, uma outra época, e temos aí essa época, né, ali no começo da história dos Estados Unidos, aonde vocês percebam que do lado direito os soldados, né, ali já com a bandeira norte-americana representando o governo. E temos os nativos, mais uma vez, os índios, e percebam-se que nesta encenação os militares estão procurando os nativos, representando os governantes, e eis que há uma conversa ali onde há um acordo, e o militar estende a mão para os nativos, e os nativos inocentemente aceitam o acordo e fazem um acordo em um aperto de mãos, mas os militares representam os governos, os governantes, os dominadores, o senhorio, tanto que o senhorio dá risada, tipo assim, bando de inocentes e idiotas, caíram direitinho. E o outro como que olhando, bando de idiotas. E o outro dando risada, sempre é a mesma coisa. E o que acontece? Eles são mortos. Os índios são mortos. A fitinha, como eu digo, a fitinha vermelha representa o derramamento de sangue. E eles foram mortos. E seus corpos e seus assentamentos, a gente podemos chamar aí, a sua moradia, foi-se
tomada, queimada, destruída, com derramamento de sangue, e colocado a bandeira americana como sinal de demarcação de que agora ali pertence ao governo. Ou seja, o governo sempre sendo governo em todas as épocas e eras. E vai se fechando ali e abre-se novamente um novo cenário, né? Fantastical History of the World. Ou seja, a fantástica história do mundo. Então, Tragedy History, história de tragédia. E vocês vão ver Witness, testemunha, né, dos dias atuais que se passaram. E vamos continuar. Então, abre-se um novo cenário, um cenário mais contemporâneo, algo mais atual. E ali está as guerras, canhões atirando, arremetendo, lembrando muito a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E ali há-se guerras, e mais abaixo vocês percebam que estão os soldados, né? Ali todos amedrontados, coagidos, o povo, o cidadão, aquele que serve como o gado manipulado. E há guerras, explosões nos cenários, e ali os soldados que não passam de cobaias, passam de pessoas manipuladas e controladas, serviçais, servos do sistema. E eis que a guerra continua, e ambos os lados ali, todos apreensivos, sofrendo medo, geração de muito medo. E assim no canto esquerdo superior, ali, né, os oficiais, comandantes, generais, todos bebendo, comemorando, porque não são eles quem estão no campo de batalha, né? São os soldados, o gado, e eles ali todos comemorando, festejando vitórias de um lado, outros de outro lado comemorando vitórias, brindando vitórias, e o homem sendo massacrado. E há-se uma grande explosão. Uma grande nuvem de fumaça, uma grande nuvem de poeira, ou uma nuvem de ectoplasma mudando a realidade. E eis que acabou numa grande explosão, eis que tudo está destruído. Não existe mais vida. Tudo foi destruído. Mas a vida insiste, ela insiste em se permanecer, ela insiste em aparecer, ela insiste. A vida, ela é insistente, o planeta Terra é insistente. Embora o homem destrua o planeta, o homem cause coisas horríveis ao planeta, mas o planeta, ele é insistente em dar a vida, em demonstrar a vida, em se, como eu posso dizer, se recuperar, em recuperar a vida no planeta. E eis que começa o florescer, a vida se mostrando, se recompondo, a vida em si se recuperando, está ali a vida, o planeta ainda se recuperando e a vida justificando neste planeta. E olha que vem uma pomba que é utilizado muito como símbolo da paz, né? Uma simbologia, como posso dizer, terráquea, utilizada para representar a paz, a estabilidade. E a pomba vem, ela senta naquele jardim, ela vê a vida, eis que não há mais guerras, eis que não há mais conflito, dor, mortes. O planeta, a vida está se regenerando, a vida está se impondo, e eis que a pomba começa a perceber algo, e ela observa, e imediatamente ela foge. Ela levanta voo e ela foge, e eis que ela é perseguida por aviões bombardeiros, aviões de guerra, aviões que estão ali totalmente contaminados de ódio, contaminados pelo desejo da destruição. E olha só, eles começam a atacar, a explodir a vida. Não vai existir a vida. Aqui a vida não prevalece, somente morte e destruição. E eles começam a atacar, e os senhores do mundo, como que surpresa, como que um grande prazer, eles começam a entrar em êxtase,
em êxtase por aquele momento, e eis que explosões atacam, e eles estão destruindo tudo, e a plateia está provando admirada, porque o senhorio do mundo, os senhores do mundo, eles querem que morte e destruição, e explosões contra a vida, explosões contra tudo ao redor, guerras, megas explosões, e equipamentos, armamentos, como eu posso dizer ali, destruindo a vida que estava se recompondo, e eles vêm ali com toda a fúria, e os senhores do mundo se alegram, entram em êxtase, olhando um para o outro, dizendo, olha, como nós é quem sempre ganhamos, porque somos nós quem somos aqueles que possuímos direito de ter uma vida tranquila, uma vida sossegada. Eles não. Este planeta tem que viver sobre o ódio, sobre o medo. E eis que equipamentos, armamentos, guerras, explosões, tiroteios, tudo, e eis que percebam que o quão a plateia, os senhores do mundo, eles se encontram em êxtase, eles estão ali vibrando, eles estão loucos, alucinados, aquela fumaça de destruição, que poderíamos chamar de ectoplasma, ectoplasmando para fora do palco e indo até eles. E eles estão ali nem percebendo, e explosões, e a satisfação, o prazer deles, e as maquinários, os equipamentos, os armamentos a todo vapor e explosões, e muita fumaça de destruição, muita fumaça de medo, e destruição para todos os lados, e começa a se passar um filme voltando que sempre existiu nesse planeta as destruições, desde lá dos primórdios, um homem que matava outros desde o começo para poder se impor, através do seu derramamento de sangue, através de fazer guerras. O homem sempre fez guerras, e as guerras vinham e alternando o passado com o presente, sendo a mesma coisa, guerras mais atuais, voltando, alternando ao passado, se lembrando de guerras passadas, onde eram guerras terríveis, derramavam-se óleos quentes, queimando sobre o próximo e alternando. Então as dimensões, elas começam a estar ali andando pareadas uma com a outra, do lado da outra. Então vocês percebam que sempre tiveram senhorios, sempre existiu a guerra, sempre a opressão, sempre a maldade, tudo para, de uma certa forma, justificar a presença do maior contra o menor. E sempre assim, pessoas vítimas, pessoas que, quando se levantaram ou quiseram mostrar a realidade que estava errada contra o interesse dos senhorios, e o que eles faziam? Guerras, extermínios contra a humanidade, contra as pessoas, e eles não percebem que essa fumaça, esse ectoplasma está, de uma certa forma, entrando até na dimensão deles. Eles não conseguem perceber, pois eles estão cegos pelo ódio, pelo derramamento de sangue, e de repente esse ectoplasma, essa energia, essa fumaça de ódio, de destruição, chega até eles, pois eles não conseguem compreender, são tomados como que de repente eles ali sendo sufocados pelaquela realidade, aquele ódio, o ambiente é tomado e eis que eles desaparecem do ambiente ali daquele grande espetáculo. Porque na realidade a história fantástica do mundo, como é encenado ali no palco da vida, eis que eles também fazem parte. Eis que eles também são marionetes. Marionetes de o que então, Marcelo? Marionetes do quê? De que força eles são marionetes? Então eles também fazem parte, não só aquelas pessoas aquelas guerras nas quais eles estavam se regozijando, adorando, eles também fazem parte, porque apesar de acharem que são os senhores do mundo, os donos do mundo, os que mandam e desmandam, que o mundo está sobre a mercê da vontade deles, eles não percebem também que eles não passam de marionetes na mão de uma força muito maior. E percebam em suas cabeças os fios de manipulação, que se você for subindo, você vai perceber aí pela representação de que alguns líderes mundiais aí estão a serviço
e controlados até mesmo por alguns seres pelas quais nem mesmo alguns dos que podemos chamar aí de Illuminatis compreendem. Então temos alguns líderes mundiais que são mais líderes do que os outros líderes mundiais. Então temos referências aí onde são pessoas extremamente manipuladas e controladas por forças que podemos chamar sobrenatural, onde são pessoas responsáveis para levar a morte, levar o sangue, levar tudo isso contra as pessoas, a humanidade e até mesmo os senhores do mundo não conseguem compreender que certas cabeças, certas pessoas são escolhidas a dedo para manipular e reger até mesmo aqueles que chamamos de os senhores do mundo, que estão também enganados. Mas percebam que esses estão sendo manipulados e controlados por uma força maior. E percebam-se que esta força maior não parece ser humana. Ela parece ser uma coisa muito em referência à morte. Magos negros esses que controlam a dimensão em sociedade, digamos assim, com os senhores dracos e reptilianos. E eis que o que acontece? Uma era se passou, uma fase desta dimensão se passou quando você via desde os primórdios o Homem da Neve vindo passando por eras e eras e eras até a era atual como nós a compreendemos. E percebam que agora eis que um botão vermelho, um reset de tudo, um botão que se apertado acabará com tudo, acabará com toda essa era, todas essas eras desta realidade que se passou lá no começo com o Homem da Neve. E eis que esse ser se prepara para apertar e dar um reset. E ele, num grande reset, ele apaga com tudo. E as dimensões começam a ser reconfiguradas. Começam a ser reconstruídas, voltando desde o começo, para começar tudo de novo, para satisfazer não aos senhores do mundo, mas para satisfazer a essas que podemos chamar essa sociedade alienígenas com esses seres magos negros. E vocês percebam aí que tudo volta do zero, tudo começa do zero, e isso daqui, esta realidade, e que estamos prestes a passar para mais um grande reset planetário, tudo isso não passa de mais uma encenação que está chegando ao final. E assim é o palco da vida, o palco da dimensão, a fantástica história